Eu tenho uma redação aqui, o Guerreiro pediu para dar uma avaliada. O tema da redação: os contrastes do excesso de informação na internet. Não há dúvida de que a internet, o Guerreiro começou aqui na introdução fazendo uma afirmação. Não há dúvida de que a internet transformou a vida em sociedade, especialmente no que diz respeito à comunicação. Foi uma afirmação. Hoje é possível pesquisar de forma rápida e simples sobre qualquer assunto, fato, notícia, tratamento de saúde humana. Porém, também surgem correção sobre essa redação, os contrastes do excesso de informação na internet. É possível iniciar uma redação fazendo uma afirmação na parte da introdução, porém é bom evitar algumas informações na introdução, porque a introdução é bom fazer uma variação ali entre 4, 5 linhas, e tudo que você vai falar na introdução, que você vai escrever, você vai colocar de maneira objetiva, porque você vai destrinchar, você vai relatar mais no desenvolvimento. Então, se você pega uma introdução a qual você começa fazendo uma afirmação, ok? Aí você faz uma pergunta sobre essa afirmação. O que é de consequência que essa afirmação está me trazendo? Por exemplo, vou ler novamente a introdução que esse guerreiro mandou para eu dar uma revisada. Diz o seguinte: não há dúvida de que a internet transformou a vida em sociedade, especialmente no que diz respeito à comunicação. Então, esse início ficaria melhor no desenvolvimento, porque você está trazendo uma informação. Eu tenho gatilhos jurídicos para ajudar na fundamentação, justamente para prevenir que você cometa alguns excessos e a sua redação fique apenas como um contexto, um elemento informacional. É só informação, jogando só informação e nada de discurso. Isso o avaliador se torna chato para o avaliador ler algum tipo de redação que tem esse contexto nela. Por quê? Porque o avaliador vai perceber que você não tem o domínio do assunto. E muitas vezes você tem conhecimento na parte jurídica. Por quê? Porque você está estudando para a prova objetiva. E você pode citá-los, e a partir do momento que você começa a engatilhar esses conceitos jurídicos, o restante a sua mente vai desenvolvendo, fica mais tranquilo. Continuou e disse: em primeiro lugar, isso já é no desenvolvimento, vale destacar que a internet tem uma grande vantagem ao oferecer, por exemplo, uma facilidade de acesso a livros gratuitos que são de domínio público. Pode-se mencionar o site do domínio público ou a biblioteca virtual de Miguel. Eu não consegui compreender essa parte, que inclui na sua redação versões digitais. Então, assim, trouxe um exemplo nessa redação. Essa redação, o guerreiro aí, ou a guerreira, trouxe uma informação novamente, exemplificou a sua informação, mas ela não abriu espaço para um determinado posicionamento. Porque a questão é, quem desenvolve uma boa redação, ele tem um posicionamento em terceira pessoa a respeito do fato. Ele se posiciona com base em seus conhecimentos. E esse conhecimento, ele provém do seu estudo diário. O guerreiro ou a guerreira do HD Cursos, que tem acesso ao direito constitucional, que tem acesso ao direito administrativo, que tem acesso aos direitos humanos, a todo esse conteúdo, ele tem informações e ele vai estar capacitado o suficiente para discorrer uma redação de maneira mais, digamos, simples, porém mais eficiente, mais objetivo. Vejam bem, em seguida disse: em segundo lugar, é essencial mostrar que há um lado negativo acerca dessa situação. Então, foi trabalhado
pelo que eu estou entendendo, dois polos, né? Um polo positivo, sendo a favor da questão da informação advinda da internet, esse excesso, mostrou que a internet é um meio adequado em relação ao excesso. É bom, muito bom trabalhar com esse tipo de... É muito bom, pessoal, trabalhar com esse tipo de argumentação. Porém, tem uma situação. É bom você conhecer conjunções adversativas. Entretanto, porém, todavia, contudo, porque você já inicia o parágrafo dizendo ao avaliador que o primeiro parágrafo você falou de algo, no segundo parágrafo agora você vai falar de outra coisa. No segundo parágrafo vai ser uma situação totalmente contrária ao que já foi afirmado. Ele já vai esperar algo que seja contrário. E foi feito, aqui nessa redação foi feita. Foi realizado sim, dois pontos. Um ponto positivo, começou com um ponto positivo em relação às informações que são vinculadas na internet. E agora no segundo parágrafo está apontando que essas informações elas trazem algumas consequências negativas. E teve essa conclusão. Gostei, trabalhou com, portanto, uma conclusão, né? Uma conjunção conclusiva, conjunção conclusiva. Portanto, o ideal é sempre manter um equilíbrio e ter a consciência de que é humanamente impossível observar toda a informação publicada diariamente. Ou seja, levantou uma hipótese de maneira simples, fez uma conclusão de que o ser humano não consegue avaliar toda a informação que é passada para ele na internet. Fez essa conclusão. Porém, a conclusão de uma redação é o momento a qual você vai pensar da seguinte forma: eu, olhando para o problema que a redação me colocou, olhando para o tema da redação, olhando para todo o meu desenvolvimento, o que eu acabei de falar no primeiro, no segundo parágrafo, se houver dois parágrafos, eu consigo agora solucionar esse problema. E como? Então, na conclusão, você tem que colocar algo que você possa solucionar a problemática ou diminuí-la. Por que eu digo isso? Porque existem alguns temas de redação que não existe, infelizmente, não existe solução para acabar, mas sim uma solução para minimizar os impactos desses temas. Então aqui no HD Cursos, trabalharei com vocês também redações que nós vamos ter essa percepção. Olha, esse tema, ele é um tema tão complicado, socialmente falando, que até por meio de políticas públicas não é possível solucionar, mas sim minimizar a violência contra a mulher no contexto doméstico e familiar. É possível acabar com esse tipo de violência? Infelizmente, olhando para a realidade, não. E se você for capaz de, na redação, mostrar para o avaliador que esse tipo de tema não é possível você acabar com a violência, mas sim minimizar, diminuir a taxa de incidência desse tipo de violência, mostrando algum meio. Por exemplo, nós temos no estado de Alagoas a Patrulha Maria da Penha. É uma política pública implementada pelos órgãos de segurança pública para que, ao ter conhecimento que uma mulher foi violentada em razões do seu sexo, no contexto da Maria da Penha, há uma frequência mais posterior à agressão, há uma frequência das forças de segurança pública, visitas à residência para saber como anda esta mulher, como fazendo consultas para saber se ela continua bem, se ela está sofrendo mais agressões, ou seja, é um assistencialismo maior. Graças a isso houve uma maior redução no estado de Alagoas. Então, você pode apontar outros meios que já existem, e você pode apontar uma melhoria nesse meio. No caso,
Se você, na hora, pensa em algum outro meio que órgãos de segurança pública, por exemplo, possam agir diante de uma agressão contra a mulher, por exemplo, para que o Estado consiga dar dignidade à pessoa, ou seja, trabalhando o princípio da dignidade da pessoa humana, já foi mencionado aqui nesta aula. Então você pode, concurseiro, concurseira do HD Cursos, você pode direcionar na sua conclusão que é necessário implementar uma determinada política pública para minimizar, para reduzir, para até acabar com essa problemática, se possível. Então, na redação, na parte da conclusão, utilizando-se de conjunções que dê ideia que o avaliador já pense, olha, isso aqui realmente é uma conclusão, já espero algo da conclusão, porque ele já começou com uma conjunção conclusiva, logo, portanto. Então, é isso que se espera na redação.